Nós vamos agora refletir na palavra de Deus. Nós iniciamos na semana passada esse tema, abriu José todos os celeiros, e com a graça de Deus vamos ver mais alguns aspectos hoje. Então quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 41, e vamos voltar ao texto dos versículos 53 até o versículo 57. Assim nos diz a palavra de Deus: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, a fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros, esse é o nosso tema, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Meus queridos, nós vimos então, na semana que passou, que José era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Essa expressão tipo é um termo técnico na área da hermenêutica. A hermenêutica é interpretação, na área da interpretação bíblica. Então, sendo José um tipo, a figura de José nos mostra que algumas coisas, alguns fatos na vida dele, muito se assemelham à vida de Jesus. Sendo José um tipo, era como se José fosse, digamos assim, uma sombra de Jesus no Antigo Testamento. Sendo Jesus o corpo, José era a sombra que Jesus projetava no Antigo Testamento. José era a figura, o retrato, Jesus a pessoa. José um tipo, Jesus o antítipo. José a figura, Jesus a realidade. Então nós vimos que diversas coisas se assemelham. Nós vimos na semana passada que, como Jesus era amado pelo seu pai, José também foi muito amado pelo seu pai. Como José se refugiou no Egito, foi vendido ao Egito, fugiu para o Egito, Jesus também foi fugido para o Egito. Como José foi vendido por moedas de prata, traído pelos seus irmãos, odiado pelos seus próprios irmãos, também o Senhor Jesus. Como José foi engrandecido, Jesus também foi engrandecido. Então diversos fatos se assemelham entre Jesus e Cristo. E então nós vimos que quando José abre os celeiros do Egito, algumas coisas também se assemelham nesse texto e trazem relação com Cristo. Então vamos rever aqui aquilo que nós vimos na semana passada. Em primeiro lugar, nós vimos semana passada que assim como José abriu os celeiros, o nosso Senhor Jesus também abriu as portas da graça ao pecador redimido. Isso é muito importante. Tetelestai, está pago. As portas da graça foram abertas ao pecador, assim como as portas do Egito no Antigo Testamento geraram provisão a todos aqueles que estavam com fome. Nós vimos em segundo lugar na semana passada que se José não abrisse os celeiros, se os celeiros não fossem abertos, todo aquele povo morreria de fome. E nós vemos que na teologia bíblica também, se Cristo não morre na cruz, se Cristo não nos abre as portas da graça, todos estamos fatalmente, irremediavelmente mortos em nossos delitos e pecados. Você se lembra de Efésios 2:1? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Se Cristo não nos abre as portas da graça. Por isso que alguns irmãos às vezes não entendem a questão da predestinação. Se Deus não nos ama, não nos predestina, nós estaríamos fatalmente mortos, condenados em nossos próprios delitos. Por isso que Jesus então abre as portas da graça.
Terceiro lugar, nós vimos na semana passada que só por meio de José era possível ter acesso às provisões. Nós vimos ali que as pessoas vão a Faraó, o mundo inteiro vai a Faraó, e Faraó diz: ide a José. Assim também em relação a Cristo. Toda provisão espiritual que Deus tem para nós é por meio de Jesus. Jesus, só em Jesus nós podemos ter acesso à graça de Deus, às bênçãos, fruto da graça de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vimos semana passada, em quarto lugar, meus queridos, que os celeiros abertos eram fruto da generosidade de José e não de sua conveniência. O texto nos diz que José abriu todos os celeiros. Observe que José não fez distinção entre egípcios e não egípcios. As portas da graça foram escancaradas. José não disse assim: olha, esse melhor aqui eu reservo para o meu povo, e o refúgio aqui, se der, vocês vão comer. Não, meus irmãos, os celeiros foram abertos como fruto da generosidade de José. Eu compartilhei com vocês que eu não tinha um carro com ar-condicionado, e oramos para ter um carro com ar-condicionado. Quando nós entramos no carro pela primeira vez, a Marilene ligou o ar-condicionado até o canto. E eu falei: mulher, para que você vai ligar esse ar? Vai gastar gasolina. E ela falou: nós não oramos para que Deus nos desse um carro com ar-condicionado. Como é que você ora e quando Deus te dá, você não usufrui? A graça, meus irmãos, é para ser usufruída. José entulhou aqueles celeiros para que eles fossem abertos num determinado momento. Então os celeiros abertos eram fruto de quê? Da generosidade de José, da graça de José, daquilo que José reconheceu, das bênçãos de Deus na sua própria vida, para que através dele outros fossem abençoados. Assim também a obra da salvação é fruto da generosidade de Deus, da bondade de Deus. Você vai ler em várias vezes na Bíblia, que a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é rico em perdoar, que o nosso Deus é rico em graça e misericórdia. Isso é maravilhoso. Celeiros abertos, fruto da generosidade de José, e não da conveniência. Não era para ele dizer assim: eu sou bonzinho, eu sou tal. Não, era simplesmente porque o seu coração era lato diante da realidade que Deus o abençoara no Egito, e ele queria abençoar outros. Assim também, quarto lugar, ou quinto lugar, nós vimos na semana passada, que somente José era a pessoa habilitada. E observe essa expressão habilitada, que é muito importante. Foi José que planejou toda a estratégia, meus irmãos, para servir o Egito todo e o mundo todo. E Faraó sabia que ele era a pessoa habilitada. Só havia José a Faraó 3 vezes nesse texto, vai dizer acerca das virtudes e das qualidades de José. José é a pessoa habilitada, só ele era habilitado para abrir os celeiros. Assim também só Jesus. João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que é sem defeito e sem mácula. Só ele pode vos dar vida e vida em abundância. Só José era a pessoa habilitada, assim como só Jesus, e não mais ninguém, nenhum outro. Atos dos Apóstolos nos diz que em cima dos céus e embaixo da terra não existe nenhum outro nome, por mais perfeito aos seus olhos tenham sido quem você quer que seja, ninguém se assemelha a Jesus. Só Ele pode abrir as portas da graça, assim como só José era a pessoa habilitada. Nós vimos na semana passada ainda, queridos, que enquanto a fome durou, os celeiros ficaram abertos, nunca se fecharam. Você ia ao Egito de manhã, o celeiro está aberto, ia à tarde, o celeiro está aberto, e à noite, nunca se fechou. Gente, tem gente demais.
Vamos parar um pouquinho, está muito lá demais. Eu me recordo quando criança que íamos à escola e na hora que tocava a sineta e saía aquele bando de disparado e a fila, um empurra para cá, outro cai, outro espreme, cai no chão. Não sei se hoje é assim nas escolas, no meu tempo era assim. E era um absurdo na hora de comer a merenda. Com José não tinha isso. Os celeiros sempre abertos. E todos que foram a José, havia provisão. Com Cristo também é assim. Ele sempre está predisposto a nos abençoar. Os celeiros sempre abertos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Você vai ao Senhor a hora que você quiser e você encontra graça. Você encontra o Senhor de braços abertos. Li há alguns anos atrás um versículo, um provérbio de caminhão, dizendo assim, por que você fecha os braços, se a pessoa mais espetacular do mundo, aquela que poderia fechar os seus braços, morreu de braços abertos, mostrando essa generosidade, essa predisposição de abençoar, como José, com os celeiros abertos, nunca se fecharam, abriu José, todos os celeiros. Vimos também ainda na semana passada, queridos, ainda na semana passada, põe lá a bênção, vimos ainda na semana passada que nenhuma pessoa que veio a José retornou sem provisão. Fizemos a crítica, vocês receberam alguns videozinhos durante a semana, não é? A crítica à atual situação de desorganização que nós temos hoje no governo. Não estou só criticando o federal, porque há falhas em todos os âmbitos, inclusive em nós brasileiros, né? Alguns vão aos postos e não encontram vacina, não tem vacina. Outros vão em determinados postos e está estragando vacina. Está percebendo a desorganização? Numa crise que nós temos aqui, que resolvê-la nacionalmente. Agora imagina José, mundo todo indo a José. Nenhuma pessoa retornou sem provisão. O texto não registra de um grão que se estragou nos celeiros, porque José abençoou o mundo. Assim também, meus irmãos, em relação a Jesus. Vá a Jesus, e você vai encontrar nele abundância de provisão. Todo aquele que o Pai me dá, diz João capítulo 6, este virá a mim, e o que vem a mim, diz o Senhor Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você não volta para casa, se você for sinceramente a Jesus, de mãos vazias. Ele abastece a sua vida, Ele enche a sua vida, Ele dá a você toda a sorte de provisão. Vamos ver mais algumas coisas hoje, novas. O que é que nós podemos aprender hoje com José? Com essa experiência essa comparação entre Jesus e José. Aprendemos em 8º lugar, meus irmãos, que José foi exaltado na salvação de seu povo, e na expressão de sua salvação até os confins da terra. Abriu José todos os celeiros. Imagina, meus queridos, que você esteja lá na Etiópia, terra seca, seus filhos reclamando, pai, eu quero comida, pai, eu quero mantimento. Não tem, meu filho. Mas de repente vem um vizinho e lhe diz, olha, tem um judeu, um hebreu, lá no Egito tem provisão, lá no Egito, seja na Etiópia, seja na Albânia, seja na Rússia, seja no Brasil, seja na Europa, onde você estiver, o mundo todo estava dizendo, alguém aí, lá no Egito, é o Salvador do mundo. Alguém lá no Egito, um tal de José, tem provisão para o mundo todo. Imagina a satisfação de alguém se dizendo hebreu e dizendo assim, um dos hebreus, do meu povo, é o Salvador do mundo. Meus irmãos, os confins da terra, as regiões mais distantes se alegravam com a salvação
propiciada para o mundo por aquele hebreu. José foi exaltado em todos os cantos, em todos os povos, em todas as línguas. Hoje, se formos a Jesus, se forem a Jesus, há provisão, há salvação para todos os povos. Foi isso que nós lemos no início do culto, meus queridos. O texto nos diz, eu vi um número de milhões e milhões e milhares de milhares, Apocalipse 5, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Não é Buda, não é Maria, não é Bastião, é o Cordeiro que foi morto. Observe, milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz aí em negrito: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Eu então ouvi que toda criatura que há nos céus, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, mesmo meus irmãos, os animais irracionais, rendem louvor a Deus pela obra da salvação. E o texto nos diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Exaltado na salvação de seu povo. E você lê a carta aos Filipenses, e Filipenses nos diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, acima de Maomé, acima de Osama Bin Laden, acima de Bolsonaro, acima de Trump, acima de quem você quiser. Ele tem nome acima de todo nome, para que diante do nome dele se dobre todos os joelhos, dos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus também, engrandecido como nenhum outro pela obra da salvação, em todas as tribos, em todos os povos, em todas as línguas e em todas as nações. Aí você vai ler o Salmo 67, que fala da nossa responsabilidade. Se puder, decore este salmo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E nos abençoe para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua fidelidade. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra, todos os confins da terra, nas regiões mais longínquas, o nome de Jesus será engrandecido. Todos os confins da terra o temerão. Diziam assim no Antigo Testamento: vamos ao Egito, o Salvador do mundo está lá no Egito. Vamos lá. Lá há um homem que tem provisão espiritual. Assim como José foi engrandecido, Jesus também foi engrandecido. Última lição, observe, meus irmãos, nós aprendemos também entre José e Jesus, que para ter acesso ao que José oferecia, era necessário postura adequada, atitude adequada. Havia provisão espiritual, para toda provisão material, para todo aquele que fosse a José, não faltaria. Vai a José que há provisão. Os celeiros estão abarrotados, não vai faltar. Há provisão, estão abertos continuamente, qualquer hora que você chegar. Porém, como é que você chega? Não basta simplesmente ir ao homem certo, tem que ir com a postura correta. E se você ler esse texto de Gênesis 42, versículo 6, vai dizer aí que até os irmãos de José, em Gênesis 42, versículo 6, a palavra de Deus nos registra de maneira muito precisa. Observem aí, José era governador daquela terra. Observem, era ele quem vendia a todos os povos, olha aí. E os irmãos de José, os próprios irmãos, vieram a José. E diz o que o texto? Se prostraram
rosto em terra perante ele. Eles foram a José, mas tiveram que se prostrar diante de José. Há provisão, mas precisa haver o quê? Postura adequada. Os próprios irmãos de José se prostraram perante ele. Isso é muito importante, meus irmãos, porque em relação a José, confirma, você lembra, aquilo que aquele jovem, ele agora provavelmente com seus próximos, talvez seus 40 anos de idade, mas lá quando ele tivera 15 anos de idade, ele tivera um sonho: o sol, a lua e as estrelas vão se dobrar diante de mim, os molhos de trigo se dobrarão. Ali eles foram odiados por José, e agora eles têm que ir lá e se dobrar perante José, para receberem provisão. E não é assim com Jesus? Não é assim com Jesus? A palavra de Deus nos diz que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos céus, na terra e debaixo da terra. Leia o Salmo 2, e o Salmo 2 vai dizer que o pai diz: beijai, o Salmo diz: beijai o filho, para que não se irrite o pai. Tem que ter postura adequada diante de Jesus. E então, quando nós temos a palavra de Deus, no início, Jesus diz assim, em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas é preciso reconhecer o quê? Que há em ti sede espiritual. É preciso se reconhecer, meus irmãos, que é preciso reconhecer que há sede em nós, que precisamos ter a nossa sede dessedentada. Foi interessante nós falarmos aqui orarmos aqui em favor de 2 futuros médicos da nossa igreja, porque vocês verão, os médicos dizem, não é, doutora Flávia, que o primeiro passo para o tratamento é o reconhecimento da enfermidade. Se eu não disser que eu estou enfermo, se eu não reconhecer a minha miserabilidade, se eu não reconhecer que eu estou enfermo, que eu preciso do tratamento, não adianta. Jesus diz: se alguém tem sede, é preciso haver este reconhecimento da minha miserabilidade, da urgência do tratamento. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Só há provisão espiritual àqueles que vão a José e se prostram. Assim como nós devemos ir a Jesus e reconhecer a nossa incapacidade de gerar salvação por nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador. Nós reconhecemos a urgência, porque se não houver provisão para nós, nós morreremos. Assim também em relação a Jesus. Não basta ir à pessoa certa, é necessário ir à pessoa certa com a postura adequada, quebrantamento. Assim como as pessoas se quebrantavam diante de José, nós também hoje nos quebrantamos diante de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós então mostramos a vocês algumas semelhanças entre José e Jesus. E agora eu quero despregar algumas coisas que eu preguei a vocês. Porque vejam bem, enquanto que José é um tipo de Cristo, nós usamos essa expressão, é como se José fosse a sombra de Jesus, é como se Jesus projetasse a sua sombra para o Antigo Testamento, e lá no Antigo Testamento, esta sombra é José. Mas observem, meus irmãos, que a sombra, ainda que nos represente, ela não é nós mesmos, ainda que nos represente. Percebam comigo o que eu quero dizer. Se eu me colocar aqui de pé, e o Cláudio estiver ao meu lado,
a minha sombra ser projetada na parede, vocês vão olhar a minha sombra e vocês vão reconhecer que a minha sombra representa a mim. Vocês vão ver que há uma distinção entre a minha sombra e a sombra de Cláudio. Então, num certo sentido, a minha sombra me representa, me distingue. Mas observe, por mais que a minha sombra me represente, a minha sombra não sou eu. Assim como a minha figura, o meu retrato é uma coisa, o meu corpo é outra coisa. É isso que a hermenêutica bíblica distingue entre tipo e antítipo. José sendo tipo, ele é a sombra. Jesus sendo o antítipo, ele é a realidade. José sendo a sombra, ele é a figura. Jesus sendo o antítipo, é o corpo, a realidade. Então, por mais que uma sombra se aproxime do corpo, ela nunca vai chegar a ser o corpo. Assim como José, sendo o tipo de Cristo, a realidade é sempre maior. Então, observe, Jesus, o antítipo, ultrapassa José como sendo tipo. E se espera hoje, no Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento, que eu e você também sejamos tipos de Cristo, figuras de Cristo, nos aproximemos o máximo possível de Cristo, o máximo possível, mas por mais que nós, sendo tipos, como José era tipo, por mais que nós nos esforcemos, nós jamais chegaremos a ser o que Cristo é, porque Cristo é o antítipo, Cristo é a realidade e nós somos o tipo. Você está entendendo? Eu tenho certeza que você está entendendo, você está compreendendo isso aí. Vejam bem, José sendo o antítipo, José ultrapassa Cristo. Jesus ultrapassa José em muito. Então, vejamos aí algumas coisas, nós vamos fazer umas distinções para você. Põe a próxima imagem, por favor. Em primeiro lugar, vejam bem, se antes eu fiz semelhanças entre José e Jesus, agora nós vamos fazer contrastes entre José e Jesus. Percebam como que Jesus vai além de José, por ser Jesus o antítipo, por ser Jesus a realidade. Vejamos alguns contrastes aqui. Em primeiro lugar, José vendeu o pão. Cristo fez o quê? Deu de graça o pão. Percebam que sendo José o tipo, o que ele fez? Ele vendeu o pão. O texto mostra muito claro que José se assemelha em muito a Cristo, mas ele não chega a ser Cristo, porque enquanto José vendeu, Cristo deu de graça o pão. Isso é muito importante. Lembre-se daquilo que a palavra de Deus nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que vendeu, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então percebam, meus irmãos, que enquanto José é figura de Jesus, José tem uma limitação, ele vende, mas Jesus dá, de graça recebei, de graça dai. Por quê? Porque o antítipo sempre estará à frente do tipo. Jesus é a realidade, José apenas a figura. Por isso é que nós não nos voltamos e nos dobramos diante de José. Por isso é que nós nos voltamos e nos dobramos diante de Jesus. Por mais que José tenha realizado uma obra extraordinária, Jesus é o nosso modelo e não José. Paulo nos disse: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então observem, primeiro contraste entre José e Jesus, entre a figura e a realidade, é que a figura vendeu o pão, mas a realidade deu de graça o pão.
Vejamos um segundo contraste entre José e Jesus. É que José vendeu a quem estava em neutralidade com ele, distinto de Jesus. Percebo que todas aquelas pessoas, com exceção dos irmãos, que vieram a José e receberam a provisão, elas não tinham feito nenhum bem a José, mas também não tinham feito nenhum mal a José. Era de certa forma fácil a José, cômodo e até mesmo lucrativo vender. Mas em relação a Jesus é diferente. Jesus não somente deu o pão, como Jesus deu o pão a quem estava em demérito, em rebeldia com ele. É importante que eu e você compreendamos isto. Entendam, meus irmãos, o conceito de graça. Imagine, Adriana, que um mendigo chegue à sua casa e diga: senhora, me dê por favor um prato de comida. E você vai à sua despensa, busca ali um prato bem farto, na cozinha ali, mais alguns mantimentos, e abençoa esse rapaz. Cara, que graciosa foi a Adriana que abençoou esse mendigo. Isto é graça? Não, meus irmãos, isso não é graça. Isso não é graça. Porque a Adriana deu a alguém que não lhe tinha feito bem, mas também não lhe tinha feito mal. Imagine um segundo momento. O mendigo bate a porta da casa da Adriana, ela abre a porta. Antes dela dizer bom dia, ele a agride fisicamente. Ele entra na sua casa, ele rouba as coisas, ele espanca a Adriana, ele deixa a Adriana ensanguentada e ele sai estrada fora levando as coisas. 2 semanas depois, ele esqueceu daquilo que ele fez e ele retorna novamente à casa da Adriana. E agora ele diz a Adriana: a senhora me deu um prato de comida? Observe que no primeiro momento ele não tinha feito bem e ele não tinha feito mal. Mas no segundo momento ele está em demérito com ela, porque ele a agrediu. E agora ela vai resolver que, a despeito dele ter machucado, ofendido, ter roubado as coisas da casa dela, ela ainda abençoa esse rapaz. Isso se chama graça, porque graça é favor, quando há demérito da parte daquele que recebe a bênção. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Romanos capítulo 6, versículo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Não foi por quem estava em estado de neutralidade com ele. Nós havíamos cuspido na sua face. Nós havíamos colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. Nós havíamos fixado pregos nas suas mãos. E ainda assim, ele morre por nós. Há demérito da parte daquele que recebe a bênção. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, estando nós em demérito para com Ele, sendo nós ainda pecadores. Não estávamos em estado de neutralidade. Por isso é importante que você pense, quando a gente fala sobre predestinação na igreja, que alguns irmãos pensam que Deus foi lá predestinar alguém que não tinha feito nenhum mal para ele. Por isso que a Bíblia nós estudamos antes, didaticamente, antes de nós estudarmos predestinação, nós estudamos depravação total do gênero humano. Olha o versículo 10, porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então, percebam, volta a imagem segunda aí, observem, José vendeu a quem estava em neutralidade com ele. Cristo deu a sua vida a quem estava em demérito e rebeldia para com ele. O antítipo vai mais longe do que o tipo. Cristo ultrapassa José. É por isso que nós vamos a Jesus.
e não vamos a José. Terceiro lugar, percebam que José vendeu um pão, mas que pão é esse? Material. Todas aquelas pessoas que se alimentaram do pão que José forneceu, no outro dia o estômago voltou a roncar de novo, gente. Que pão que José forneceu? Material. Percebam que a realidade ela vai mais longe do que a figura, porque Cristo é o antítipo. Jesus então diz: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, porque aquele pão só matava a fome. Agora Cristo deu de graça, mas que pão que Jesus deu? Um pão espiritual. Olhem o que diz a palavra de Deus. Em João capítulo 6, a palavra de Deus nos diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartaste. Jesus realizou aquele milagre, está dizendo: vocês estão preocupados somente com o pão que perece, vocês estão vindo atrás de mim por causa das bênçãos materiais que eu dou a vocês. Como hoje as pessoas vão às igrejas, porque Deus vai me dar um carro, porque Deus... Meus irmãos, tudo isso ficará na sepultura, é o pão de José. Mas Jesus, como antítipo, deu um pão espiritual. Jesus então nos diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Não é o pão de José que eu vou dar, mas é o pão que o Filho do Homem vos dará, um pão espiritual. Jesus nos mostra claramente, ou melhor, o apóstolo Paulo, que aquilo, meus irmãos, que é físico, que é tangível, que é material, a sepultura come. Nós somos os mais infelizes de todos os homens, se a nossa esperança em Cristo se limita ao pão de José. José ofereceu um pão material. Jesus oferece um pão espiritual, porque Jesus é a realidade, José é a figura. Jesus é o antítipo, José é o tipo. Mas em quarto lugar, quarto contraste, entre tipo e antítipo, entre sombra e realidade. O pão de José saciou momentaneamente, está muito ligado ao anterior. O pão de Jesus sacia em definitivo, eternamente. Nós falamos isso. Jesus falou: vocês estão vindo atrás de pão que perece. É por isso que eu não quero que vocês se preocupem em que eu seja simplesmente um milagreiro. Eu quero que vocês absorvam, que vocês se alimentem do pão para a eternidade. Recordem-se que aquela mulher que conversou com Jesus à beira do poço de Jacó, em João capítulo 4, Jesus disse para ela: olha, eu tenho uma água para te dar, e depois que você beber desta água, nunca mais você voltará a ter sede, porque a água que eu te dou jorra uma fonte em ti para a eternidade. José vendeu um pão que saciava a fome momentânea. Jesus doa um pão que sacia a fome eternamente. E aí você conhece o texto, não precisava nem de eu dizer aí, né? Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Olha lá: o que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Isso significa dizer, meu irmão, se eu me converti, mas eu estou aqui na igreja servindo a Deus, mas doido assim, eu estou doido para cair, eu estou com a sede daquelas coisas do mundo, é provável que eu nunca tenha me alimentado do pão da vida, porque o que vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede, porque ele tem em si uma fonte para a vida eterna.
eterna. Jesus saciou eternamente, enquanto que José saciava momentaneamente. Vai a Jesus. Nós vamos a Jesus e não a José. Fechando aqui o último contraste. 5 contrastes entre José e Jesus. Óbvio. José apontava para o pão. Ide a José. Vamos aos celeiros. Está aqui, escolha o grão que você quiser, escolha o saco que você quiser aqui, pode encher. Aqui está o pão. Mas Jesus não apontava para o pão. Jesus era e é o pão vivo descido dos céus. Vocês só terão a fome saciada e a sede dessedentada se vocês me comerem, se vocês me beberem, porque eu sou o pão vivo descido do céu. Não é isso que diz a palavra de Deus? Olhe lá, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Eu não aponto para o pão, eu sou o pão. José apontava para o pão, mas Jesus era o pão. Abriu José todos os celeiros. Nós vimos, meus irmãos, que José se assemelha a Cristo em muitas coisas. Vimos 9 coisas. Mas vimos que José é a figura. José é um tipo. E o desafio hoje é que eu e você, na presente era, sejamos Josés. Hoje o mundo continua com fome. E quem são os Josés? Quem são os tipos de Cristo na presente era? Eu e você. O mundo está em fome, sedento e esfomeado nos nossos dias, precisando ter fome e sede, precisando ser nutrido em sua fome e dessedentado em sua sede. Porém, hoje, meus irmãos, não é mais o mundo que vai a José, mas a graça de Deus é tão maravilhosa que é José que vai ao mundo. Eu e você agora somos enviados ao mundo para dizermos: ide a Cristo, vá a Cristo, só a Cristo, como José, só a José, só a Cristo. Ele é o perfeito, Ele é o Filho de Deus, Ele é o pão vivo descido do céu. Vá a Cristo e você terá fome e sede dessedentada. Que eu e você, meu irmão, assumamos esta missão, essa tarefa de levarmos esse mundo a mensagem de redenção, de levarmos esperança a este mundo. Que assim como José abriu todos os celeiros, que hoje eu e você possamos abrir as portas da graça aos pecadores. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus te abençoe, pedindo que a graça de Deus, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus se realize na minha vida e na sua vida. Graças damos, Senhor, graças damos a Ti em Cristo Jesus, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua fidelidade, pelo amor do Senhor manifestado em Cristo Jesus. Quando ainda éramos pecadores, estávamos, ó Deus, em estado de rebeldia e de ofensa contra Ti, ainda assim o Senhor não olhou para os nossos pecados, o Senhor deu a vida por cada um de nós. Nós Te louvamos por Tua graça. Reconhecemos, ó Deus, que não há outro como o Senhor, não há outro como o Senhor. E agora, Deus, faz de nós, ó Deus, assim como José foi, alguém que matou a fome do mundo, que cada um de nós, ó Deus, seja hoje um enviado por Ti a esse mundo, para saciar a fome, para dessedentar esta sede, com uma água que mata eternamente a sede, com um pão que sacia para a eternidade.
para que não, ó Deus, haja em nós mais necessidade de ficarmos, ó Deus, fuçando pelos antros do mundo, lixo. Ó Deus, tenha de misericórdia. Tua palavra nos diz: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, porque é graça, vinho e leite. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Faz de nós, ó Deus, cada um de nós enviados a este mundo, em teu nome, na autoridade, no poder do Espírito Santo. Que sejamos como José, ó Deus, porque jamais chegaremos àquilo que tu és, mas queremos nos conformar o máximo possível à imagem do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Abençoa teu povo, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.